Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. Vamos conversar hoje com um líder comunitário, ele tem uma experiência na área social, na área comunitária e vem desenvolvendo um trabalho na comunidade do Acácio Figueiredo, ali ao lado do Portal Sudoeste, toda aquela área sudoeste da cidade de Campina Grande. Vamos conversar com o nosso amigo Assis, ele que vai falar também um pouco sobre um evento festivo que vai acontecer na comunidade do Acácio Figueiredo e se dispôs a conversar com a gente, a bater um papo. E você que está em casa, você que está acompanhando o nosso podcast, você depois pode fazer também suas anotações, sugestão, ligar para o nosso canal e participar com a gente, interagir conosco. Assim, a satisfação tê-lo aqui conosco. O espaço está aberto para a gente conversar. E quem é Assis? Como é que você começou esse trabalho social? Como você iniciou esse trabalho através de ONG e hoje representa aquela entidade ali na comunidade do Acácio Figueiredo? Casemiro, primeiro queria agradecer a você, ao colega Sandro, né, pelo convite, pela deferência, pela consideração e assim dizer que antes de tudo nós somos, a gente estava falando antes de começar aqui, da importância de Deus nas nossas vidas. Quando você perguntou quem é Assis, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu sou um servo, né? A gente é servo de um projeto maior, aqui sem querer fundamentalizar nada, nem ir para a questão religiosa. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que acreditar que aquilo tem algum significado, algum objetivo maior, né? Hoje até na rádio eu falei isso, porque se a gente fizer as coisas só por fazer, a gente não tem, assim, primeiro que a gente não vai ter o principal, que é ânimo, né? E tem uma parte da Bíblia que fala um pouco sobre isso, que o ânimo, ele é a força de Deus dentro da gente. Então quando a gente, por exemplo, você pergunta quem é Assis, eu sou um servo. E eu sou um servo de um projeto maior que é a vontade de Deus, né? Logicamente que essa vontade de Deus a gente tem que ter cuidado, porque muita aberração já foi chamada de a vontade de Deus, né? Mas aí, dizendo quem é Assis, eu sou um servo, né? E como eu sirvo a Deus, eu acredito que sou servo de um projeto de Deus, para a minha vida e para a vida de todas as pessoas que estejam, direto ou indiretamente, ligadas a mim durante o período que eu percorrer no mundo. Eu não sei se vai ser muito ou pouco, isso aí pertence a Deus, né? E aí minha vida, assim, hoje no movimento social eu acumulo uma certa experiência porque eu comecei nessa luta da equidade social tal, desde os 13 anos, né? A gente participei de um grupo chamado foi até, veja bem, essa suposta, isso tem muito pano para manga, mas essa suposta polarização entre direita e esquerda, isso é muito relativo, sabe? Eu também, disse que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E no meu caso, para acabar de completar, eu ainda sou TDAH, assim, atestado realmente por laudo de um médico do SUS, do Hospital Universitário, tá? Então eu tenho um laudo e realmente eu tenho TDA, não tenho TDAH,
né, reformulando, eu não tenho TDAH, não sou hiperativo, mas eu tenho TDA. Só pra você ter ideia, eu não consigo ler mais de 3 minutos. Eu não consigo. Eu paro, aí volto. Isso pra mim foi uma dificuldade tremenda. Na minha infância eu escutei muito. Você é burro, a cabeçona dessa, e é burro, não sei o quê. Como venceu esse desafio? E aí eu venci o seguinte, eu sempre coloquei na minha vida que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aí eu escutava, eu via o comercial, ainda me lembro, a gotinha cresceu ouvindo e eu isso, levei isso pra minha vida, sabe? Eu sempre, eu acho que até, depois conversando com você, eu falei, né? Sempre trabalhei muito. Dos meus 9 aos 19 anos, eu vendi din-din na praia. Vendia din-din na praia de manhã, vendia din-din. Eu morava atrás de um colégio estadual. Minha mãe era merendeira desse colégio, mas a minha mãe ganhava muito pouco para criar 5 filhos. Então eu vendia din-din na praia de manhã durante a semana. Mas quando eu chegava da praia, aí eu ia no intervalo, no horário de meio-dia a 1h, estava tendo uma construção. Aliás, era de 11 a 1h. Estava tendo uma construção de uma concessionária da Fiat. Era até da Raimundo Lira essa concessionária, Autovesa. Aqui era a Alvesa. E lá em João Pessoa era a Autovesa. Em Brasília ele tinha outra chamada Bravesa. Eu sei porque depois eu trabalhei nessa concessionária. Então eu vendia din-din de manhã na praia, de meio-dia nessa concessionária e no final de semana eu vendia din-din no campo, que era também ao lado do colégio. Quando terminou a obra, aí sempre que eu via o administrador, que era um coronel do exército, bem rígido, quando eu via ele era o engenheiro, né, de lá. E ia ser também, coincidentemente, o administrador da concessionária. Aí eu fugia, para ele não me mandar para fora. O mestre da obra dizia assim, ó, quando você vê ele, não vai para perto não, senão ele vai mandar você sair. Aí eu fugia. Até que um dia, eu já estava perto de completar 18 anos e a obra estava terminando. Aí eu fui falar com ele, quase me tremendo, né? Adolescente, o mundo todo é, né? Sim. Aí o que acontece? Eu pedi uma oportunidade. Eu sou aquele que quando vê o senhor sai correndo, quase correndo, que vende din-din aqui. Eu queria a minha primeira oportunidade de trabalho. O senhor pode me ajudar? Quase tremendo, né? Quer dizer, tremendo. Aí ele achou engraçado e disse, faça o seguinte, vá servir o exército, quando você servir, aí volte pra cá, eu vou lhe dar a sua oportunidade de trabalho. Aí assim eu fiz. Eu fui para a Marinha, eu sabia que não ia ficar, eu não sabia nadar, né? Aí não fiquei. Aí voltei lá e ele me deu minha primeira oportunidade de trabalho. E aí passei 1 ano e meio trabalhando lá. Depois eu sabia que ele era muito rígido, faltei 3 dias sem dar satisfação. Aí me botou para fora, eu peguei. Eu peguei a rescisão e paguei um cursinho pré-vestibular. Na minha casa ninguém tinha estudado até então. Minha mãe era analfabeta, meu irmão mais velho era analfabeto e ainda é, né? E assim, só eu que estava querendo estudar, mas tinha essa dificuldade do TDA. E a figura paterna? Não conheci. Ele foi embora, eu tinha 2 anos. Nunca conheci, mas ele era bem complexo, porque assim, ele era errado, sabe? Era bem complexa a história dele. Você não conheceu? Não. Mas ele... Aí a partir daí, diante de todo esse histórico familiar, todo esse histórico, um pouco da sua trajetória, como chegou os dias de hoje, essa realidade que você é? Exato, eu estou fazendo essa introdução exatamente para chegar aí. O que acontece? Esse dinheiro que eu peguei para pagar os estudos, teoricamente eu perdi, porque eu passei para História, foi o primeiro vestibular que eu fiz, naquela que tinha peneirão, então, mas eu fiz na estadual. Fiz na federal e na estadual. Eu passei na estadual para História em Guarabira. Quando eu cheguei lá, tinha que pagar R$50 da inscrição e eu não sabia. Não li bem o edital, não sabia exatamente essa coisa do TDA. TDA às vezes passa batido algumas coisas. Resultado, perdi. Aí voltei, peguei o material, não tinha mais dinheiro para pagar cursinho, peguei o material, voltei a vender din-din. Peguei o material, fui estudar. Voltou a vender din-din? Fui estudar e no outro ano eu passei para jornalismo aqui em Campina, em 6º lugar. Lembra o ano? Lembro, ano 2000. Aí, a pontuação que eu fiz, lembro até a pontuação, 775 pontos. Dava para eu ter passado para direito.
Mas eu sempre escutei na minha família uma pessoa me chamando de burro. Veja como é importante você não xingar as pessoas pelas limitações que elas têm. Criança. Porque, né? E principalmente criança, né? Incute, Aí, né? eu não acreditava que eu seria capaz de passar num curso como direito, por exemplo. Eu não acreditei que eu fiquei em 6º lugar em jornalismo. Eu queria voltar da metade do caminho. Primeiro eu tava chorando, emocionado, eu queria voltar da metade do caminho para ver se era o meu nome mesmo. Com medo de chegar em casa e alguém dizer, aquele burro foi lá, disse que tinha passado e não passou. Aí, depois eu fui ver, realmente eu tinha passado e tinha tido condições de fazer direito. Mas aí eu fiz jornalismo, né? Depois, com o tempo, não me identifiquei com a área, mas até hoje eu atuo indiretamente na área, eu estava falando para você. Eu escrevo para uma revista chamada Revista Tribuna, Ou seja, há 12 anos. Trabalha nos bastidores, né? Isso. Já trabalhei em assessoria de imprensa, fiz alguns testes, passei alguns dias em redação de jornal, mas não me identifiquei. É muito estresse para mim, e como eu tenho TDA, parece que tem famílias que parece que colocaram todas as comorbidades em uma pessoa só. Lá em casa sou eu. Eu tenho TDA, fibromialgia, então a situação de estresse para minha saúde é terrível. Em outras palavras, mazelas. Pois é, né? Mas Deus é mais. Deus E é a gente mais. aprende a conviver com essas coisas. E assim, após a formação, passou a trabalhar na função? E paralelo ao curso, eu sempre atuei. Eu estava aqui em Campina e lá em João Pessoa eu liderava um grupo que desenvolvia trabalho social. Em João Pessoa. E aqui também eu já participava de mais um grupo, que era o grupo que estava fundando uma associação aqui. Eu estava fazendo um curso de oratória no Senac e de repente a gente recebeu uma palestra lá do Dr. Olímpio, que nem sonhava em ser vereador. Ele tinha sido candidato a deputado, uma coisa assim, mas ainda não tinha se lançado a vereador. Aí ele me falou da ACPD, que estava sendo criada, Associação Campinense de Prevenção às Drogas. Aí lá eu fui, participei, conheci Aguinaldo, que hoje é Aguinaldo Batista, isso, coordenador da Feira Central. E aí passei um tempo com eles, participei da primeira diretoria e tal. Depois eu me formei, fui para João Pessoa, a gente cortou os laços, assim, não por querer, mas porque eu estava em João Pessoa. E em João Pessoa fundei uma ONG, baseado também na experiência que eu tive na CPD. A ONG é hoje a ONG que está promovendo esse evento que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Movimento Ajuda Mútua, né? A CPD trabalhava grupos de mútua ajuda para prevenir a drogadição, né? E o Movimento Ajuda Mútua, que é a ONG que eu sou presidente hoje, que eu fundei exatamente depois desse processo, é um movimento que nasce a partir dessa dinâmica, desse princípio, que nos Estados, por incrível que pareça, nos Estados Unidos é muito forte. Eu fui pesquisar depois sobre grupos de mútua ajuda e tal, são muito fortes nos Estados Unidos esses grupos. E aí a gente começou a trabalhar a mútua ajuda para desenvolvimento comunitário, né? Eu fui pesquisar, a ONG ela já teve diversos períodos, né? Teve um período que eu submeti a minha candidatura como a bolsista da Fundação Ford, baseado na minha história de vida, de exclusão social e tal, no meu conhecimento acadêmico e tudo, e apresentei um projeto do bairro que eu nasci, que é um dos bairros mais perigosos de João Pessoa. Meu nome do bairro? Bairro São José. Aí eu fui aceito como bolsista da Fundação Ford e fui fazer um mestrado na Europa. Eu passei 2 anos em Madrid. Eu me arrependo, vou dizer por quê. Porque a gente vislumbra muito o exterior e tal, mas depois que volta para revalidar é terrível. Primeiro porque quando chegou lá, a universidade no meio do mestrado disse: nós não vamos oferecer mais a dissertação. Aí, e para revalidar, que eu tinha que ter a dissertação. Aí eu fiz a dissertação em outra universidade, eu estudei em 2 universidades lá. Depois eu fiz um curso de extensão na Sorbonne, também eu fiz um curso de extensão na Sorbonne, de Língua e Civilização Francesa. Mas lá eu estudei em 2 universidades, só que quando voltei não consegui revalidar. Aí tive que fazer, agora faz 2 anos que eu terminei o segundo mestrado. E todo TDA, ele não consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Vai acabar a EAD, não sei se você está sabendo. Eu estou aproveitando que vai acabar a EAD, estou fazendo 3 graduações EAD ao mesmo tempo. Eu faço História, que é a licenciatura plena, estou no 4º ano, estou terminando. Faço Educação Física, Pedagogia e Ciências das Religiões, 4. Então assim... Tudo é EAD. Tudo é EAD. É normal, uma pessoa dessa não é.
né? Normal não é. É perseverante. E já fiz EAD também, letras. Letras. É uma questão de gostar. Eu gosto de estudar e gosto de ler, sabe? De tudo um pouco. E vereador no campo político? Nunca fui candidato a nada. Se bem que eu sempre recebi convite. E sempre tive problema das pessoas que eu ia apoiar politicamente acharem que eu ia ser candidato. Tá entendendo? Insegurança da parte deles, né? Insegurança. Eu sempre escolhi mal os candidatos. Mas esse trabalho entrou no social, de corpo e alma, e até hoje desenvolve esse trabalho social aqui na cidade? Isso. Aqui, desde 2000, que a minha relação com Campina é aquela relação. Eu tô aqui, passo uns anos aqui, aí saio, fui para João Pessoa, de João Pessoa fui para a Europa, da Europa voltei para cá, aí para João Pessoa, passei um tempo em João Pessoa, a ONG se fortaleceu muito lá. Lá em João Pessoa a gente criou o primeiro banco comunitário da Paraíba, através da economia solidária, Banco BBR. Depois você pode botar aí, Movimento Ajuda Mútua, Banco BBR. Nós criamos, e aí eu gosto muito de trabalhar em forma colegiada. É tanto que hoje a feira que a gente fundou aqui, ela é administrada de forma colegiada. Então, lá em João Pessoa a gente criou um colegiado chamado Recomeço. É Rede Comunitária de Economia Social Solidária. Dentro da perspectiva do cara que criou o microcrédito, o Grameen Bank, né, que é o Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Economia em 2007, se não me engano. Então a gente criou uma rede com atores políticos, sociais, estava Rotary Club, Prefeitura, Estado, diversas ações, até o Sebrae, se não me engano, estava também. A gente criou o primeiro Banco Comunitário da Paraíba, que não deu certo. Eu defendia, desde o início, que o banco fosse administrado de forma colegiada. O que é que aconteceu? As pessoas que ficaram... Aí eu viajei. Depois que a gente criou, eu viajei. As pessoas que ficaram à frente defenderam uma gestão que era mais focada no individual e tal, e eu sei que acabou que não deu certo. Mas a partir dessa iniciativa do Banco Beira Rio, criou-se hoje uma rede de bancos que existe aqui na Paraíba. Hoje na Paraíba existem quase 10 bancos comunitários, mas o primeiro foi o nosso, o Banco Beira Rio, que a ONG que eu fundei era uma das principais, os protagonistas dentro da rede. Como é que se deu a formação da ONG aqui em Campina Grande? Como é que é essa participação na comunidade do Acácio? Pronto, na minha luta social, eu acabei casando. Casando não, com minha mãe dizendo, me juntando. Aí com uma pessoa também que era do movimento social. E acabou que a gente veio para cá, estava tendo a entrega de um conjunto habitacional aqui. E a minha luta em João Pessoa também era, além da questão da economia solidária, era da reforma urbana, a questão Em João Pessoa a gente indicou mais de 10 pessoas, eu não tenho o número correto, mas eu acho que quase 30, uma coisa assim, para a habitação social. A gente tinha um projeto lá de 192 unidades habitacionais, junto com mais 5 entidades. A gente ganhou um terreno da Prefeitura em Mangabeira, para construir, cada entidade construir 192 unidades habitacionais, com recurso do Minha Casa Minha Vida entidades. Então o que é que acontece? Não deu certo, a única entidade que recebeu o recurso para efetivamente começar a obra foi a nossa, a ONG. E a gente não conseguiu implementar porque, infelizmente, a nível nacional aconteceu uma situação chamada mudança de governo. Dilma, houve aquele processo com Dilma perdeu o mandato, e aí entrou o Temer, e aí, por conta disso, o projeto parou. E a gente Temeram nas bases. A gente que estava na praia teve que desistir do projeto. E aí eu parei um pouco. Quando surgiu aqui o conjunto habitacional Acácio Figueiredo, eu consegui algumas indicações. Dentre elas, aqui hoje eu sou separado, né, mas a minha ex-mulher mora com a minha filha na casa. E aí eu fiquei por aqui mesmo, porque estou perto da minha filha. Carreira solo, estou perto da minha filha. E recentemente fui para Santa Catarina, passei uns 7 meses lá. Tive uma experiência muito boa, apesar do pessoal lá, na minha opinião, na minha opinião, é um pouco xenófobo, eu acho. E até porque eu passei situações... No Rio Grande do Sul. No Santa Catarina. Recentemente saiu uma matéria falando falando sobre a questão da discriminação com o Nordeste, né?
Olha, É uma matéria recente. se você for Nisso. loiro, dos olhos verdes e parecer europeu, eu acho que você não tem, eu disse a opinião, né? Eu acho que você não tem tanta dificuldade. Mas um cara baixinho, da cabeça grande como eu, não tem como não dizer que seja nordestino, né? Eu podia dizer que era japonês. Porque tem a teoria que diz que assim, Chetado. pois é, que diz que os nordestinos têm a cabecinha chata porque tem uma linhagem de japonês que imigrou por aqui. É sério isso? Tem. Assim, eu já escutei isso aí. Eu nunca averiguei a Ponto fundo. na carochinha, não? Pois é. Conversa de Não velhos sei, mas caducos. eu sei que no meu caso eu não podia. Eu ia dizer o quê? Que eu era o quê? Japonês? Não. Assim, a maior probabilidade é de ser realmente cearense, paraibano, né? E aí eu me senti um pouco discriminado, sabe? De qualquer forma, mesmo assim, eu fiz alguns concursos, passei alguns seletivos, passei para professor lá na cidade da região metropolitana de Florianópolis e estava esperando ser chamado lá, mas eu estava trabalhando na iniciativa privada. Foi tempo que demorou muito. Eles têm 2 anos para me chamar, com mais prorrogação 2 anos. Prorrogação de mais 2 anos. Então, entre esperar lá e esperar aqui, que eu estou perto da minha filha, é melhor esperar aqui. Eu estou por aqui, fazendo outros concursos, né? Meu desejo é passar e ficar por aqui mesmo, porque já tenho, né, amigos, tenho família, tá? Então, para mim é melhor ficar por aqui. De qualquer forma, lá não é ruim, não. O salário é bom também, muito bom. Como é que se deu a formação dessa ONG aqui em Campina Grande e como é que ela ordena esse projeto chamado Feira do Acácio Figueiredo? Pronto. Quando eu vim para cá, morar no Acácio Figueiredo, a gente observava, o Acácio tem uma situação de segregação socioespacial. O que é isso? O Acácio, e assim, aqueles bairros todos da zona sudoeste, é como se eles fossem um apêndice da cidade, no sentido de que eles estão excluídos pelo simples fato da BR não se incorporar de forma conurbada à cidade, mas separar, a BR separa aquela alça ali da cidade. Ficam à margem da cidade. É como se eles não fizessem. E tem até uma piada que o pessoal diz, eu vou voltar a morar em Campina, porque, né, quem sai, algumas pessoas, né, que saem de lá, eu já escutei isso aí, vou voltar para morar em Campina. Na verdade o cara voltou para morar 500 metros depois, só porque ele estava do outro lado da BR, né? Já aconteceu, eu já ouvi isso aí. Interessante. Então, assim, nós criamos lá a feira, por quê? Porque por conta dessa situação de segregação geográfica, não socioespacial, as coisas estavam muito caras. Por ser uma situação onde a feira mais próxima é Malvinas, que está a uns 3 quilômetros de distância. E muito caro mesmo. Há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, quando a gente fundou, uma palma de banana dava R$5. Hoje está 2 por 5, né? Então, assim, isso é só um exemplo. Diversos outros fatores nos levaram a criar. Aí a gente fez tudo bonitinho, eu peguei minha experiência, que já tinha, fiz tudo documentado, primeira reunião, objetivos, fiz um projeto com a assinatura de 600 pessoas, endossando a criação da feira, né, com os atores, parceiros que poderiam estar dentro desse projeto. Na época teve até um pessoal político que deu apoio. Depois esse mesmo pessoal patrocinou algumas pessoas contra mim. Por quê? Porque essas pessoas queriam a forma de gestão. Eu tenho problema, eu enfrento problema na minha vida porque eu gosto de direcionar a coisa para gestão coletiva. Tá entendendo? Eu acho mais fácil de trabalhar. Porque, por exemplo, se eu reúno o povo, combino com ele as coisas e as coisas dão certo, todos vão se sentir membros daquela coisa que deu certo. Contribuiu, né? Então, para mim, isso é importante. Até porque, se houver o erro também vai ser coletivo. Tá entendendo? Democracia é difícil de se construir, mas ela não é tão difícil quando a gente começa a exercitar, sabe? Quando a gente não tem o exercício da democracia, a gente acha ela muito difícil. Mas quando a gente começa a se acostumar com esse exercício, ela facilita, porque acaba com os argumentos contrários. Ah, você é contra? E por que você foi a favor? Você é contra agora, mas você votou a favor. Você contribuiu para aquilo acontecer. Entendeu? Então, Quem assim, faz parte dessa instituição? Pronto. Aí a gente criou, através da ONG, Movimento Ajuda Mútua, a gente criou a feira dentro de um projeto, dentro de uma rede de apoios.
criamos uma primeira diretoria e a gente foi... Depois eu adoeci por fatores políticos, porque o grupo que ajudou a fundar foi o grupo também que patrocinou certos grupos contra mim. E como eu nunca ganhei nada para estar na frente, era um trabalho voluntário, né? Trabalho mais de bastidores. Exato, era e é um trabalho Como voluntário. parecia, né? Exato. Então, o que é que acontece? Aquilo criou para mim, se transformou numa coisa que estava prejudicando minha saúde. A ponto de eu adoecer, eu tive síndrome do pânico, né? Por conta de toda a situação de pressão. Não existe nada pior do que isso. Não sei se você já teve, mas a síndrome do pânico, você tem vontade de ficar debaixo de qualquer coisa para se proteger de um fantasma que você criou na sua cabeça que existe. É bem complexo, sabe? As doenças psicossomáticas, né? Aí juntando com essa coisa da fibromialgia, que eu não posso me estressar muito, e o que eu mais faço é me estressar, né? De qualquer forma, a gente... Isso. Tem que equilibrar, né? Exato. A gente criou a ONG, criou a feira. A ONG inicialmente estava coordenando, depois eu adoeci, aí formalmente, com documento, com tudo, eu repassei para uma outra entidade. Eu acho que o pessoal achava que eu ganhava algum dinheiro, e quando viu que não ganhava, o pessoal simplesmente deixou para lá. Pulou fora, tá? Não estou fazendo juízo de valor, estou só dizendo os fatos que aconteceu. Aí, o que é que acontece? Depois que deixou para lá, quem ficou lá, os heróis da resistência, não tiveram a dinâmica logística para impedir que houvesse uma certa leva de pessoas aproveitadoras que entrassem no projeto. Aproveitadores. O cara que chega ali e vê um terreno amplo e pouca gente ali, ele não quer nem comercializar, ele quer só guardar um pedacinho de terreno para depois construir e vender. A maioria pensa assim. Até hoje a gente combate gente que pensa assim. O que é que aconteceu? Com o tempo, a prefeitura, no direito dela, tinha que tomar uma posição e tomou. Foi lá, né, e passou o trator. Só que antes deveria ter notificado. E não houve esse processo. Aí, desde o início, e o pessoal... Isso criou um impasse com a comunidade? Criou um impasse com a comunidade pela forma como foi feita. Porém, desde o início eu compreendi e compreendo perfeitamente, e eu disse no dia, a prefeitura está correta. Ela não pode admitir a invasão da área pública. A única que não foi correta foi porque não houve a notificação. Só isso. Aí sei que a gente sentou depois, houve uma repercussão, acho que muita gente lembra desse caso, que até uma criança, né, foi acidentada no momento. Houve uma invasão, houve uma repercussão grande, a gente sentou com o secretário da época, e foi o mesmo secretário que deu autorização para a gente começar lá o projeto. E a gente fez um acordo para a retomada da feira, para que a feira pudesse novamente caminhar de forma correta. E pediram para que a gente restabelecesse o regulamento, a gente restabeleceu, colocou tudo isso que eu estou lhe dizendo em documento, tudo. E eu sei que, graças a Deus, de lá para cá, isso foi em 2021, a gente fundou a feira em 2017. Em 2021 houve isso. Aí eu voltei, pela graça de Deus, que a gente não é capaz de nada, não é digno de nada. Se fosse sozinho eu jamais conseguiria nada, né? Mas pela graça de Deus, a gente criou um grupo lá. Por isso que quando eu digo que eu levo muito a sério tudo que eu faço, é porque eu levo muito a sério tudo que eu faço e gosto de planejar e fazer cada passo do planejamento. A gente criou um grupo, pode me chamar de doido, mas não tem problema não. A gente criou um grupo espiritual. A gente criou um grupo chamado Sentinelas da Feira. São os evangélicos da feira, que durante o período de retomada da feira ficaram orando. A gente orou 7 dias. Tem foto minha de joelho, pessoal e tal. E não é para aparecer não, é porque a gente tem que levar a parte espiritual a sério. Então, a gente passou 7 dias, não teve o cerco de Jericó? Sim. A gente fez a campanha de Jericó. 7 dias orando. Depois do 7º dia, a gente efetivamente implantou tudo que tinha para implantar, da retomada da feira. E durante muito tempo, os sentinelas ficaram firmes. Aí agora a gente está reavivando os sentinelas, mas a gente teve ali uma luta espiritual e teve também essa luta física, de planejar e tal. A gente retomou os regulamentos da feira, fizemos novamente e hoje tem o primeiro regulamento, antes de eu adoecer, que era cumprido, e tem o novo. Então a gente, quando o cara chega lá, a gente tem o regulamento que passa para ele, fala como é, entendeu? E combate até hoje a figura do cara que quer se aproveitar. Mesmo assim, você chega lá, ainda tem alguns pontos abandonados, que o cara chegou, pensa que é dono, apesar da gente ter explicado tudo, o cara
ter consciência de que não é, de que como funciona, mas ainda tem as seguras lá. Assim como você deve ter passado por isso também. Em todo lugar tem, né? Qual tem sido a participação da Prefeitura Municipal de Campina Grande? Faz alguns meses que eu estou muito satisfeito, muito feliz com a nossa relação com a Prefeitura. Vou dizer por quê. Porque a gente conseguiu vencer, por conta daquele enfrentamento que houve nesse episódio, que passaram o trator e tal, que não houve a conversa, criou-se um estigma de que eu era oposição, de que eu era não sei o quê, e nada disso é verdade, tá entendendo? Eu apenas fui lá para defender, exato, para defender que houvesse um trâmite necessário, que era a questão da notificação, entendeu? A gente não faz nada, qualquer coisa, qualquer orientação que eu vou dar para os feirantes eu faço com notificação, entendeu? Exatamente porque o que não está, é o princípio do direito básico, o que não está no papel não está no mundo para o direito, então a gente notifica. Foi só isso. E aí criou-se aquele estigma que eu era oposição, isso, aquilo, outro, porque eu fui por vias, né, mais ou menos legais, para a gente conseguir estabelecer um acordo. E a gente conseguiu, e de lá para cá a coisa vem melhorando, sabe, com relação aos aproveitadores. Tem um número, como tem em todo lugar, mas que a gente tem constantemente, uma vez ao ano, eu mando um relatório, um ofício, um relatório de como está a feira para a Prefeitura. Veja como a gente leva a sério o projeto. Um relatório anual? Um relatório anual de como está a feira, os bancos abandonados, quem são, como está, tudo isso previsto no regulamento. E eu não sou advogado. Mas é questão de lógica, assim, né? Questão de lógica. A gente trabalhar com seriedade. Vamos falar um pouco sobre esse evento, né? Em virtude do aniversário do bairro, né? No caso da comunidade e da feira. Como é que vai se dar esse evento? Como é que está a participação dos órgãos municipal e estadual? E quais são os serviços que serão oferecidos nessa ação social por conta desse evento que vai haver? E quando vai haver, a partir de que hora? Queria que você se debruçasse nesses detalhes. Pronto, nós estamos... Na verdade, eu nem ia esse ano. Justiça tem que ser feita. Honra a quem tem honra. Não foi minha ideia de fazer esse ano a comemoração do aniversário. Por um simples motivo. Para não haver cobrança que a gente não pudesse corresponder. Porque, com certeza, todo mundo fica perguntando assim, e aí, quando começa o mercado? E a gente ainda não tem essa resposta, por um simples motivo, né? A gente tem o projeto, mas ainda não tem o dinheiro, ainda não tem o recurso. Pelo menos eu procurei informações e ainda não soube que tem. Eu posso estar desinformado. Então, assim... Esse projeto que existe tem um aval do município? Esse projeto é do município. Foi feito pela CEPLAN. Eu apenas ajudei dando pitaco. Coloca isso, coloca aquilo, não sei o que e tal, né? E aí... não há recursos? Eu procurei a prefeitura e o que eu recebi de informação foi que, por enquanto, ainda não há recurso. A gente tem esperança de que haja o máximo, o mais rápido possível. Tem de vista que já são 8 anos, né, que a gente está ali. Que haja recurso para fazer. Porque é uma luta, sabe? É uma luta que, assim, se a gente não levasse realmente a sério aquele trabalho, a gente não estava mais ali. O que vai ser oferecido à comunidade nesse evento? Isso. Aí o que acontece? Nós decidimos fazer não só o aniversário da feira, mas o aniversário do bairro. Como no bairro existem outras entidades e cada um tem um alinhamento político, isso, aquilo, outro, então eu fiz o seguinte, já que a gente está no espaço da prefeitura, temos uma certa relação com a prefeitura, a gente ficou responsável pelo primeiro dia do evento, que é o dia 25. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Serão oferecidos os serviços da prefeitura nesse dia. Nos outros dias, o serviço do Estado, né? Então, na quinta-feira, que na verdade o serviço do Estado vai ser feito no dia 27, só. Sábado. No dia 26 praticamente não tem nada. Mas na quinta nós teremos vacinação de animais, a zoonose vai estar lá, entrega de muda de árvores, através da Sesuma, ação social da Unifip, serviços do Cine de Campina Grande, com entrada no seguro-desemprego, jovem aprendiz, atendimento em saúde, cadastro do Bolsa Família, brindes para a criançada, né? A gente está confirmando também
a questão, desculpa, é a questão do kit de brinquedos, né? Infláveis, pula-pula, a pipoca, o algodão doce, tá? Para confirmar isso aí. Aqui para amanhã a gente confirma, é porque é correria, é muita coisa para dar conta, né? E a gente tem também o Pagode da Sezuma, que vai tocar de 11 até 1 hora da tarde. Aí, isso é o primeiro dia. Na quinta-feira. Na quinta-feira é o dia da prefeitura. Na sexta, a gente tem principalmente uma ação de corte de cabelos e uma missa, né? O culto a gente vai ter no primeiro dia, no palco da feira. E o encerramento será no sábado. No sábado, dia 27, a partir das 8 horas, a gente vai ter atendimento médico por ordem de chegada, né? Consultas com o clínico geral, exame de sangue e ultrassom. Aí vai ter a ação social do Projeto Saúde e Vida e você, né, o organizador. Aí nós temos a apresentação de bandas de forró. A primeira banda se apresenta de 10 a 1 da manhã. Aí tem um intervalozinho de 1 hora e de 2 às 5 tem outra banda. De 5 horas nós temos a fanfarra Nova Geração, que é da Catingueira. E aí encerra-se o evento. Serão 3 dias de evento. 3 dias, né, de evento. Tríduo. Festa para a comunidade. O tríduo, festa, né? para a comunidade. E a pergunta que não quer calar, vai ter bolo? Toda festa tem que ter bolo, né, Sandra? A gente tinha inicialmente previsto um bolo de 10 anos, tendo em vista que eram uns 10 anos do bairro. Só que o bolo ficou R$3.700. Sério? Não encontrou patrocínio? Não tem condições, a gente não encontrou patrocínio, não. Próximo ano eu espero que a gente aprove algum projeto que a gente tenha dinheiro, né? Porque realmente é um bolo bem caro. A gente teve alguns apoios, fizemos um bingo também, de um airfry e um kit Montila, para no dia a gente poder, porque vai ter que ter lanche pro pessoal. Só a fanfarra são 60 pessoas, né? Aí a gente tá fazendo uns Quem brindes. vai patrocinar esse lanche? O lanche é nós tivemos apoio do deputado Romero Rodrigues, quero até agradecer a ele, sabe? É uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que tem, assim, um coração que é imenso. A gente teve reunião já com ele, pessoalmente. Tá de certa forma nos apoiando no evento, mas a gente sempre tem interlocução com o pessoal dele. Tal. A gente tem o bingo, tem alguns apoios, tipo Romero e outras pessoas que têm contribuído nesse sentido, sabe? De ajudar na festa e tal. Não conseguimos um parceiro assim para dizer, vou dar o bolo. Porque 3.600 não é toda hora que a gente tem, né? Mas, aos pouquinhos, a gente faz o que pode. Nesse ano a gente fez desse tamanho. Próximo ano, até porque próximo ano é ano de colheita. Para eles. É ano eleitoral. Para eles, né? Todo mundo arruma dinheiro. Pode ser que próximo ano a gente tenha o dinheiro dos 11 metros de bolo, que serão já 11 anos. Então, né? vai aumentar mais um metro. Né? 1,2 metros, né? Porque vai estar eu e Sandro lá também. Pois é, e próximo ano, 1,10 centímetros. Próximo ano a gente quer amarrar a emenda. Olha, nós temos aí um candidato a deputado federal, deputado estadual e senador. A gente quer dividir o recurso, porque ficou bem salgado o recurso do projeto, né? Aí tem um valor em mente? Tem. O projeto da construção? O projeto inicial que a gente fez há alguns anos atrás era 3 milhões para construir. Milhões. Só que agora foi atualizado pela CEPLAN e já foi para 8, né? Segundo a CEPLAN. Olha só. Aí assim, realmente tem que dividir essa emenda, porque é uma questão, né? Quase triplicou. Aí eu acho que isso aí, a prefeitura estando com contrapartida, até diminui, né? A gente está na esperança. A esperança é a última que morre. Qual a mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que gostaria de estar participando de um movimento social, de uma ONG, e quais seriam os primeiros passos para elas fazerem parte de uma entidade como essa, antes de você fazer suas referências final, o convite, o apelo para as pessoas estarem nessa programação do dia 26, 25, 26 e 27? Olha, primeiro, para você participar de alguma entidade, de alguma iniciativa, faça o apelo conversando, olhando direto para aquela câmera. Não, a gente convida, né, toda a população para se fazer presente nesse momento. É um momento de que a gente se congratula e agradece a Deus pela nossa existência, pela existência do conjunto e pela existência da ONG que criou a Feira Sudoeste.
E aí todos estão convidados, vamos juntos agradecer a Deus e fazer o melhor evento possível. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que na vida, quando você fala aí, para a pessoa que queira participar de alguma entidade e tal, olha, a depressão é o mal do século. A ansiedade é o mal do século. E a partir dela se cria a depressão. E as doenças psicossomáticas que começam com a ansiedade evoluem para a depressão e depois para outras situações psicológicas, elas acontecem porque a sua vida perde o sentido. Tá entendendo? Alguns tentam preencher essa falta de sentido com fundamentalismo religioso, que é perigoso, porque em nome de Deus, em nome de fundamentalismos, já se matou muito. As cruzadas são exemplos disso. Estou terminando de história, é bom porque né? As cruzadas são exemplos disso. Então, assim, a própria religião que coloca-se no poder, no lugar do Estado, como alguns países fundamentalistas islâmicos fazem, são exemplos disso, né? Então a gente tem que ter Deus. Agora, Deus não é o Estado não é Deus. A religião, ela é a consciência do Estado. É a consciência do Estado. Não, o que a gente não pode é viver numa ditadura, seja ela laica ou religiosa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ter a nossa participação de forma consciente e sem fanatismo. E a sua participação, ela pode ser participando ou criando uma entidade, algo que gere em você endorfina, que gere hormônios do prazer. Você deve estar numa coisa, eu sei fazer tricô. Chame algumas amigas, vá começar a fazer tricô. Tricô de verdade, esqueça a vida dos outros, porque tricô, né, é sinônimo também de falar da vida alheia. Tricotar. Então, eu estou dizendo assim, que você busque algo que você acredita. Olha, eu tive depressão porque como eu fui criado sem pai, né? Então eu tive uma vida muito complexa. Muito complexa. Com 18 anos eu queria me matar, só para você ter uma ideia. Mas se eu for contar minha história aos detalhes, tem que ser um dia, não um podcast, né? E até o cego chora, né? Mas o que é que acontece? Então eu identifiquei na ajuda ao próximo, no fomento da criação de grupos de mútua ajuda para resolver problemas sociais, uma forma de combater minha depressão. Uma forma de combater as limitações que a vida me ofereceu. Se a vida me ofereceu situações duras, eu vou apresentar à vida a minha resposta. E a minha resposta é tentar contribuir para melhorar a vida dos outros. Então eu acho que essa é uma iniciativa importante para todas as pessoas que querem combater a depressão. Identifique uma coisa que você gosta. E a partir daí começa a desenvolver aquilo que você gosta com outras pessoas que também gostam daquilo. Foi isso que eu fiz. E aí, portanto, conversamos com o Assis, ele que é o coordenador da Feira do Acácio Figueiredo, que fica na zona sudoeste da cidade. Este é o programa Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Vamos produzir. Campina Cresce com Você, não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.